Bond. James Bond. Hello, my name's Forrest Gump. Oh, we Hasta la vista, baby. Escurinho do Cinema. Escurinho do Cinema. A sétima arte nas ondas do rádio. Olá, ouvintes. Eu sou Joel Cardoso e está aí começando agora o Escurinho do Cinema, um programa para quem curte e se diverte com a magia da telona. Aqui você encontra curiosidades, dicas de filmes, trilhas musicais e muita informação sobre o mundo da sétima arte. Escurinho do Cinema. Hoje recebemos João Luciano, um dos diretores do longa-metragem A Besta Pop. Muito bem-vindo e obrigado pela sua presença aqui no nosso programa Escurinho do Cinema da Rádio Web UFPA. Para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você me descrevesse para os nossos ouvintes quem é você. O que você faz? Qual é a sua formação? Quem é João Luciano? Oi, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo. É um prazer estar aqui contigo, professor Joel. Gosto muito de ti. Eu sou um estudante de cinema. Eu vim de Imperatriz do Maranhão. Eu estou aqui em Belém há 5 anos. Vim aqui para cursar cinema. Foi uma grande felicidade para mim quando eu vi que tinha algum curso no norte aqui de cinema, porque eu comecei a procurar. Só tinha no sul, sudeste, então eu vim para cá junto com a implementação do curso, mais ou menos, no ano de 2011, 2012. Então eu vim aqui, eu cheguei aqui e o curso também estava chegando. Esse foi o primeiro curso nosso da região norte de cinema. Sim. Né? E como é que foi a ideia, como é que foi o curso e até chegar nessa ideia de se produzir? Claro que antes desse filme vocês tiveram outras experiências, mas até chegar a esse longa, o primeiro longa do nosso curso de cinema, o que você fez antes e como é que foi o planejamento para se chegar a esse filme? Eu já vim de Imperatriz com esse nome na cabeça. A Besta Pop, eu ouvi esse nome quando eu estava assistindo uma novelinha argentina. Um personagem falou que era o nome de um show que ia acontecer na história. Aí eu guardei, A Besta Pop. E eu nem sabia que eu ia fazer cinema nem nada, mas eu falei, eu vou usar esse nome em alguma coisa, ou numa banda, ou no meu nome artístico. Porque eu sempre enveredei para esse lado das artes. Eu sempre soube que eu ia acabar nesse meio. Então, eu vim com 2 nomes, na verdade, lá, Besta Pop e Príncipes no Exílio, que foi o primeiro curta que eu dirigi. Então, quando eu cheguei aqui e consegui passar no vestibular, porque teve isso também, né? Eu tive que na época era o Enem e tinha também a da Federal, o vestibular, fiz uns meses de cursinho aqui, sofri lá no Universo. Quando eu cheguei foi um choque de realidade, porque o curso estava sendo recém-implementado, então praticamente tinha uma sala de aula, uns professores e os alunos. Eu entrei na segunda turma, então a gente conversa sobre isso, que nós tivemos sorte de essa turma que entrou estava muito engajada, entrosada, e a gente tinha os mesmos objetivos. Então, antes da Besta Pop, realmente nós fizemos curtas, vídeos minutos, videoclipes. Como eu falei, eu criei, não é bem coragem, mas a confiança de dirigir meu primeiro curta-metragem, né? Em 2015. Eu já estava no curso há uns 2 anos. Fazer cinema é uma arte coletiva. Como é que é Sim. lidar com a própria vaidade e com a vaidade alheia? Eu brinco que é um jogo social, físico. Jogo? Gostei do termo. Porque, assim, eu sou da geração Big Brother, sei lá. Então, eu aprendi isso até no reality show. Que a gente tem que ser estratégico para lidar com as pessoas. Porque, como tu falou, o lado humano do cinema, eu acho que é 50%. Os outros 50% eu não sei o que é, depois eu calculo. E eu já observei isso logo de início. E a gente vai vendo quem tem o nosso perfil e quem não está muito ligado nessa história de é o meu filme, porque eu acho que quando a pessoa chega para mim e fala quer fazer o meu filme, eu já dou eu acho assim, quando a gente iniciou o processo da Besta Pop e mesmo dos outros curtas, era sempre vamos fazer o nosso filme, porque eu realmente acredito nisso, que é uma obra coletiva. Luz, câmera, ação, gravando. Nos bastidores.
Grady Lamar nasceu em Viena, Áustria, em 9 de novembro de 1914. Radicada nos Estados Unidos, começou a carreira de atriz em Hollywood, onde estreou em Algiers, filme estadunidense em preto e branco de 1938, dirigido por John Crowell. Protagonista do primeiro orgasmo feminino no cinema no polêmico filme Ecstasy, de 1933, alcançou sucesso em Sansão e Dalila, de Cecil B. DeMille, onde estrelou a sensual personagem bíblica Dalila. O que poucas pessoas sabem é que a atriz era inventora e desenvolveu com a parceria de Jordan Antle uma técnica de encriptação precursora da tecnologia Wi-Fi. Também foi responsável por criar o espectro por salto de frequência, após observar a facilidade de interferência dos sinais que guiavam os torpedos da Marinha nos Estados Unidos. A descoberta foi útil durante a crise de mísseis cubanos em 1962. A tecnologia de Lamar ainda é usada atualmente nas redes móveis e dispositivos Bluetooth. Escurinho do cinema. Hoje, aqui conosco está o diretor João Luciano, do curso de cinema da UFPA, diretor do longa-metragem A Besta Pop. O gênero escolhido foi o longa-metragem. De que forma essa linguagem permite contar essa história? Como é que é essa história? O que você pode dizer desse filme? Do que ele trata? Que gênero ele pertence, se é que pertence a algum gênero específico? Primeira questão do longa-metragem, né? Por que um longa-metragem? Então, foi o que a gente ouvia muito. Vamos fazer um longa-metragem. Mas por quê? Porque vocês querem fazer como se fosse uma blasfêmia que a gente estivesse falando. Algo impossível. E num ambiente universitário, que eu acho que nós estamos lá para experimentar e para usar. Então eu fiquei... Obviamente eu pensei, ninguém fez ainda. Se eu fizer, eu vou ser o primeiro. Eu não sou inocente, eu não acordei de manhã e falei, vou fazer um longa. Eu sou João Luciano, não sou Jorani Castro. Inclusive, o Para Ter um Dia, que é o longa da Jorani, foi uma das coisas que abriu meus olhos, assim, não é impossível. Foi uma barreira que a gente teve que ir vencendo, convencendo as pessoas, olha, é possível com organização, com preparo, com estratégia. O que é que você tem a dizer sobre esse filme? Do que é que ele trata? Como eu disse, eu já vim com esse nome e eu sou muito católico, e esse nome eu sempre remeti ao Apocalipse. E tinha a questão da besta fera, e o pop, porque tem gente que gosta do Godard, eu gosto de Madonna. E eu gosto do pop, porque eu acho que na academia, principalmente, as pessoas têm medo de dizer que são pop, que gostam de pop. Nem tudo que é pop é pra massa de manobra. Então eu acredito que no pop a gente consegue dizer às vezes mais coisas, na verdade, do que querer ser cabeçudo e não sei o quê. Mas então, o filme, ele foi criado colaborativamente, o roteiro também. Foi através de um edital que a gente abriu no curso para os alunos. E a gente falou, a gente escolheu 4 roteiros ou 3. Tinha uma condição, que tinha que se passar em um dia e tinha que acabar nessa festa que é a Besta Pop. Então, com essa questão do apocalipse, a gente começou a criar. Então, essa festa é uma festa do fim do mundo. Essa festa, o mundo vai acabar em breve. Então, mas o mundo não vai acabar esse ano. Então, é um futuro, é uma distopia. E ele foi se moldando assim. Então, o filme é uma distopia. Eu acho que ele está num gênero surreal, é um imaginário fantástico. Ele não é um filme naturalista e nem realista. Quem lida com cinema tem que lidar com diversas tendências estéticas, inclusive. Sim. Você falou, eu gosto de Godard. Você pode gostar de Godard e pode gostar de Madonna. Você pode gostar de Mazarop e pode gostar de Bergman. Eu não gosto muito do Godard, mas enfim. Então, a gente pode ir de um polo, de um universo ao outro. Como é que você vê esse trânsito? Você tem que decidir especificamente o rumo que você vai tomar ou você pode flertar com outras tendências? Eu acho que cada um tem o seu tipo de cinema que quer produzir e ele é resultado de várias referências. Então, tem como mesclar tudo com a tua identidade, porque não adianta também querer fazer um estilo que é muito diferente das coisas que eu assisto ou leio, ou mesmo produzo, e querer fazer algo só porque, tá na moda agora distopias, cyberpunk, sabe? Era algo que não só eu, como toda a equipe, tinha muito dentro de... A gente tá muito nesse universo. Trailer. Me chamo Michael, estudo cinema e o filme que eu indico é Enter the Void, que ele é um filme de um diretor argentino, filmado
no Japão, que é mais ou menos como se fosse a visão do diretor sobre o livro tibetano dos mortos, a visão cinematográfica que ele teve da leitura do livro. Escurinho do cinema. Hoje eu converso aqui com o João Luciano, que é diretor do longa-metragem A Besta Pop. O filme, quer queiramos, quer não, é resultado de um trabalho que começou na UFPA. Como é que é a UFPA? Quem da UFPA? Como o UFPA nesse filme? Realmente, eu nunca vou renegar que o filme nasceu aqui das crias da UFPA e que a gente eu brincava que era uma matilha de pirralhas fazendo um filme. A gente se conheceu aqui, o curso. Quando eu entrei, ele estava bem capenga, mas quando o filme começou a produção, era 2016 já, então já estava se estruturando. Era um outro curso, inclusive, já. Um outro curso, e foi legal que a gente participou dessa transformação. Então, no início foi meio assim, algumas pessoas ficavam um longa, outras não. Eu nunca vou esquecer quando a Jorane Castro perguntou, João, o que é Besta Pop? Eu falei, é um longa que a gente vai fazer. Ela falou, contem comigo. Ela nem questionou nada. Então, no momento que a gente estava, que a gente estava falando para nós mesmos também que era possível, ouvir isso dela foi muito encorajador. Quem está nesse filme? E como está? Em que está? Assim, da Besta Pop só não participou quem não queria realmente. A gente abriu as portas e... Tanto é que a turma de Calores, que entrou nesse ano de 2016, ela praticamente fez o filme, porque eles vieram sem medo, com coragem, então essa turma foi muito importante para o projeto. A gente dividiu as equipes de acordo com a afinidade. Cada um ia para onde sentia mais afinidade na área. Quem não sabia o que queria, a gente colocou na produção, porque é o melhor lugar para se aprender, começando na produção. E eu sou uma espécie de showrunner do filme junto com a Tamires, mas eu não dirigi as histórias. Eu fiz uma espécie de direção geral com a Tamires Cecim, mas os diretores das 3 histórias que a gente escolheu naquele edital são o Rafael B. Silva, o Felipe Rodrigues e o Arthur Tadaeski, que também eram das turmas mais antigas, e nós procuramos diretoras, e eles foram os únicos que toparam, então foram eles. E quem mais atua nesse filme? Por exemplo, na direção de arte, no roteiro, na finalização, quem foi importante para o filme? A questão da direção de arte, por se tratar de um filme futurista, retrô, era uma responsabilidade muito grande que ninguém quis assumir, então eu fui o diretor de arte também. Que ótimo. Porque eu sofri a falta, bati o gol, bati o pênalti, comemorei. E a gente acumulou algumas funções. A turma, no caso, que era dos veteranos, de 2012. Os diretores montaram, o filme também. A assistente de direção, ela também foi produtora, que é a Suelen Nino. E nós acumulamos algumas funções, mas não por questão de, eu vou fazer porque eu quero meu nome mais coisa. Foi porque alguém tinha que fazer e o tempo estava correndo. Sessão Cult. Certa vez, um cortador de bambu sai como de costume para coletar matéria-prima para o seu artesanato. Uma luz brilhante atrai o homem, que descobre dentro de um broto de bambu uma linda princesa. O homem a leva para casa e decide, junto à esposa, criar o bebê. Apresentando uma narrativa onde os sentimentos humanos é o foco, o filme é inspirado em uma lenda folclórica japonesa. O conto da Princesa Kaguya, lançada no Japão em 23 de novembro de 2013, é uma animação escrita por Isao Takahata. O filme alcançou o primeiro lugar nas bilheterias durante a primeira semana de estreia no Japão, arrecadando 284 milhões de ienes. Em fevereiro de 2014, ficou em 4º lugar no Kimena Junpo, na categoria dos 10 melhores na escolha dos leitores. Entre diversas premiações, conquistou o de melhor longa-metragem no Festival Português de Animação Monstra. No Brasil, o longa-metragem chegou no ano de 2015, sendo indicado no mesmo ano ao Oscar de melhor animação. Levou cerca de 8 anos de produção e teve um investimento de 120 milhões de reais. E até hoje é a obra mais aclamada pela crítica como uma das mais primorosas do estúdio Ghibli. Escurinho do cinema.
Hoje eu recebo com muita satisfação João Luciano, da Escola de Cinema da UFPA, diretor do longa A Besta Pop. Para além do cinema, o que é mais que lhe interessa? Com que artes você flerta? Com a música, com a dança, com o teatro, com a representação, com a performance? Eu acho que eu não vivo nessa realidade, né? Eu vivo nessa Matrix. Eu meio que encaro a minha vida como um grande... Eu acho que muita gente faz isso como um grande filme. Então, quando eu me visto, eu penso em um figurino. Quando eu ouço música, eu penso na trilha sonora. Eu brinco, eu tô no reality show 24 horas por dia. Como é que é a música desse filme? Como é que a música entra? A música foi uma parte fundamental para ambientar essa questão do toque retrô anos 80 que a gente colocou. Esse toque está muito presente no figurino e na música, que era uma coisa que a gente tinha mais controle na produção. Então, nós procuramos DJs locais, bandas locais, que pudessem compor músicas que fizessem parte desse universo. Eles assistiram o filme, foi um processo de trilha sonora mesmo, com algumas referências, como a trilha do Blade Runner, do Vangelis, e o acompanhamento também do nosso professor de som, André Villa. Fazer filme é lidar com facilidades, mas lidar muito mais com dificuldades. O que foi mais difícil nessa jornada? Cada etapa da pré-produção, da produção e da pós-produção teve uma dificuldade em si. A parte da pré, como eu falei, eu acho que foi convencer as pessoas que era possível, que não era uma loucura. Muito disso vem do fato que a gente falou que ia fazer de qualquer maneira. Eu não pedi, nós, né, no caso, eu não pedi permissão. A gente falou, vocês deixam a gente fazer um longa? Não, a gente foi lá e falou, nós vamos fazer, sigam-me os bons. Já dizia Chapolin Colorado. Então, na pré-produção, essa foi a parte mais complicada. Na filmagem, foi depois que a gente viu o roteiro, que tinha 80 páginas, tinha locações externas e internas, tinham mais de 30 locações. O filme tem mais de 50 personagens entre protagonistas secundários. Na parte da festa tinha mais de 100 figurantes, então a gente olhou assim e falou, opa, é agora que a gente vai ter que fazer. Então foi uma batalha diária realizar essas filmagens. E na pós-produção, que foi uma etapa que a gente não dominava, porque um curta-metragem é muito mais controlado, o tempo e as pessoas, mas no longa, a parte da pós a gente foi desmatando assim e aprendendo fazendo mesmo. Recursos materiais e financeiros. O que você tem a dizer sobre isso? Com que equipamentos, sim, com que recursos físicos e com que recursos econômicos, vamos dizer assim? Nós iniciamos o projeto sabendo que de celular ia sair esse filme, mas felizmente pessoas foram acreditando. Nós tivemos parcerias nos equipamentos de fotografia que o curso ainda não obtinha, com a Visionária Filmes, o César Moraes. Ele nos cedeu, ele acreditou no projeto e cedeu o seu material fotográfico pra gente, foi super importante. Pra questão de alimentação, porque todo mundo investiu o seu salário, né? Ninguém trabalhou de graça, a gente fala que todo mundo investiu porque isso também contaria no orçamento final do filme, porque tem o valor que nós tínhamos para fazer e o quanto o filme vale realmente, que isso conta o salário de todo mundo, aluguel de equipamento. E a gente queria ter o mínimo possível para poder pagar a alimentação, passagem dos atores, e a gente fez a campanha no Catarse com uma meta de R$10 mil em 30 dias, sendo que o primeiro dia a gente não sabia que estava no ar, então foi 29 dias. E foi uma campanha massiva, toda a equipe que já estava formada vendendo caipirinha no Pavulagem, fazendo campanha online, e a gente conseguiu, nessa campanha, 10.400. Então isso já garantiu a produção do filme. Na trilha do cinema. Meu nome é Diego Barbosa, sou do curso de Cinema e Audiovisual e a música que eu indico é Björk, Always Full of Love, do filme Stigmata.
Escurinho do Cinema. Estamos chegando ao finalzinho do Escurinho do Cinema e agradecemos muito o nosso convidado de hoje, João Luciano, um dos diretores do longa-metragem A Besta Pop. João, sucesso para você, para toda a equipe que participou desse projeto desafiador. Escurinho do Cinema. Escurinho do Cinema. A sétima arte nas ondas do rádio. Se você que nos acompanha tiver algumas sugestões ou críticas, entre em contato com a nossa produção pelo e-mail radioweb@ufpa.br, pelo nosso Twitter, @radiowebufpa, ou ainda pelo nosso telefone 3201-7768. O programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Joel Cardoso, com produção de Graziela Ferreira, gravação e montagem João Nilo e Genar Silva, supervisão e edição Elisandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral da professora doutora Alda Cristina Costa. Tchau e até o nosso próximo Escurinho do Cinema, com muita informação e entretenimento para você, aqui na nossa Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento, também sobre cinema.